o alquimista é aquele que busca conhecimento. Conhecimento sobre si mesmo, sobre o universo, a natureza, as leis da natureza, os princípios alquímicos que regem e governam a existência, que governam inclusive o processo de evolução do ser humano neste universo. E através da compreensão de tudo isso, o alquimista vai evoluindo todas as áreas da sua vida, dando um melhor direcionamento para cada passo, para cada escolha. Ele sabe que cada escolha contém uma força causal e que toda causa tem um efeito. Então, toda vez que ele fala, isso traz consequências para a sua vida. Toda vez que ele executa algo, toda vez que ele se relaciona com alguém, isso traz consequências para a sua vida. E ele entende que nada é por acaso. E ele procura elevar a consciência acerca de todos os eventos que rodeiam o seu ser, para que através desta consciência ele entenda como que tudo se interliga e como ele pode agir da forma mais sábia, da forma que lhe trará um melhor aproveitamento evolutivo. Através do conhecimento de causa e efeito, circunstâncias, tempo, espaço, entre as outras influências que abrangem cada momento, ele faz uma decisão assertiva, com plena confiança. O conhecimento é a principal ferramenta do alquimista. Ele compreende as engrenagens que regem a máquina do seu próprio eu e do universo e percebe a sincronia entre essas engrenagens. E através desta compreensão, ele governa sua vida com muito mais sabedoria, pois ele entende que cada passo leva a tal lugar. E de tal lugar se desenrola uma situação que gera tais consequências. Através de cada compreensão a respeito dos movimentos da vida, ele vai tendo melhor discernimento e sabedoria para conduzir os seus passos. O alquimista também tem muita coragem de seguir o seu coração. Ele entende o que o limita, quais são os padrões, as crenças que impedem ele de tomar uma ação que o seu coração está guiando. Ele vai trabalhar sobre os seus condicionamentos para se libertar deles. Por vezes ele pode até pensar que ele é menos do que ele é, que ele não tem a capacidade que realmente ele tem quando ele passa por alguma crise existencial, mas logo ele se recompõe e segue o seu coração e se coloca naquele caminho que vai levá-lo a cada vez mais conhecimento e evolução do seu ser, pois o conhecimento é o que lhe trará domínio, semelhante a um maquinista que tem domínio de como funciona o trem. O alquimista tem domínio de si mesmo porque ele conhece a si mesmo. Semelhante a um cozinheiro que tem domínio do fogão e dos ingredientes os quais ele utiliza para o seu banquete, o alquimista tem conhecimento de si mesmo, do universo, e por isso ele tem domínio sobre a própria vida. Ele é mestre da própria existência, mestre do próprio caminho, e ele segue o seu coração quando o seu coração palpita e o chama para alguma direção. Podemos, inclusive, comparar o alquimista com um mago. Tanto o mago como o alquimista, inclusive os magos, são alquimistas e os alquimistas são magos. Tanto um quanto o outro estão em busca de evolução de todas as áreas da sua vida. Evolução intelectual, mental, evolução material, evolução espiritual, evolução emocional. Estas áreas das nossas vidas que representam estas instâncias que comentei com vocês são, em primeira base, os 5 elementos. Temos primeiro o elemento terra, que é o nosso corpo físico. Sim, o alquimista, o mago, quer tornar a matéria, o corpo físico, a realidade financeira, a realidade estrutural material, tudo que estrutura o seu espírito, tudo que permite o seu espírito se manifestar, que é ter a sua casa, que é ter o lugar onde ele vive, que é ter o seu corpo, que é a sua primeira casa. Ele quer evoluir isso. E ele também quer evoluir as suas águas, as suas emoções, porque ele sabe que o fluir das suas emoções trará para ele a vibração semelhante à qual ele está vibrando. Então, dentro dos seus relacionamentos, os quais ele fluiu para que acontecesse, se ele carrega boas emoções, naturalmente as suas relações terão vibração emocional elevada, dentro da harmonia, dentro da saúde, dentro da paz. Naturalmente, ele também quer desenvolver o seu elemento fogo, a sua força criativa, a sua força vital, tornando-se assim mais criativo,
mais capaz de transformar tudo que está ao seu redor, porque o fogo também transforma através da energia que você expressa na sua expressão, porque o fogo é a expressão. Se não existisse o fogo, esse corpo não se expressaria. Esse corpo estaria assim, meio dormindo, porque o fogo está apagado. Quando acorda, o fogo acende. E alguém que está com o fogo vivaz, aceso, pode inclusive inspirar muitas pessoas ao seu redor para que também se inspirem e acendam a sua chama de vida. O alquimista quer desenvolver o seu fogo para que a sua chama de viver, a sua alegria e o seu entusiasmo sejam radiantes, tal qual possam servir de uma fonte de luz para todos que o observarem. Também quer evoluir o seu ar, a sua energia mental, a capacidade de se comunicar de forma clara, lúcida, precisa. Também ter mais conhecimento, que está associado ao elemento ar. Por isso, realizar estudos que vão levá-lo à evolução desta consciência que já comentei no primeiro instante do vídeo. A evolução da consciência sobre si e sobre o universo. Por isso que o alquimista está sempre no processo de buscar conhecimento, inclusive aprender e ensinar, que são aspectos do elemento ar. E o alquimista também quer evoluir o seu éter, que é a sua canalização divina, que é quando ele se torna um canal. E isso está diretamente associado à mediunidade, é a mediação entre o céu e a terra. Quando, através das nossas palavras, das nossas ações, damos essa passagem para as energias divinas, para a energia de seres ascensionados, os mestres, os guias, os mentores. Cada um tem a sua forma de conectar com o divino, cada um tem o seu panteão, a sua egrégora, cada um tem a sua conexão espiritual. Alguns seguem uma religião, outros seguem outro caminho espiritual. O fato é, todos têm os seus guias, todos têm os seus mentores, todos podem ser canal do divino. A questão é trabalhar para isso ser desenvolvido. E essa é outra meta do mago, do alquimista, estreitar a sua ligação com as forças divinas, com o Pai Divino, com a Mãe Divina, e o alquimista bem sabe, para desenvolver esses 5 elementos dentro dele, ele precisa buscar conhecimento. A alquimia propriamente é a ciência da evolução, da transformação, e conforme ele vai entendendo os princípios alquímicos, ele vai tornando a sua evolução possível. O conhecimento é a chave. Ele sabe que não existem atalhos, ele sabe que não existe fórmula mágica, que não tem receita pronta, que deve buscar conhecimento. Aquele que busca atalho facilmente se perde na floresta ou cai no precipício, semelhante inclusive a alguns desenhos animados daquele que resolveu pegar um atalho, mas não se deu bem. A busca por conhecimento, a compreensão de si e do universo é o que lhe trará a evolução dos seus 5 elementos. Afinal, o alquimista precisa transformar o seu chumbo em ouro, ou seja, pegar todas as suas densidades, as suas impurezas e tornar estas densidades energias sutis, leves, puras. E para isso ele precisa conhecer as suas sombras, ele precisa compreender os seus aspectos viciosos, os seus defeitos e, a partir disso, corrigir. Algumas sombras já estão colocadas na sua linhagem por séculos. Cabe a ele, como um ser responsável pela evolução da espécie e da sua linhagem, tornar-se um ser cada vez mais puro, cada vez mais sutil, um cristal transparente onde reluz a perfeição divina. Esse é o processo de transformar a sua pedra bruta na pedra filosofal, no diamante de extremo valor, onde você vai deixando para trás tudo aquilo que ofusca o seu brilho. Os medos, a vergonha, o sofrimento, o apego ao passado, a ansiedade, a expectativa pelo futuro. Tudo isso reduz a força da sua presença cristalina, dourada, diamantina, a sua pedra filosofal. E quando o alquimista vai transcendendo todas essas sombras, purificando o seu coração de toda raiva, de toda inveja, de todo medo, de todos os ciúmes, de todo orgulho e toda a presunção,
arrogância, ele vai alcançando o elixir da imortalidade. O elixir da imortalidade, que é a própria presença divina, o ser humano, um ser mortal, que vai um dia ter o seu corpo entregue à terra. Mas o espírito é eterno. O espírito é a força imortal que habita no ser humano. Mas para tornar isso possível, para acessar essa instância, para quem sabe um dia transcender essa fase evolutiva que é ser humano, é preciso aprender as lições que um ser humano está sujeito a passar. Entre elas, o domínio de si mesmo, dos seus instintos, a transcendência das suas más emoções, das suas más expressões. Más emoções, elemento água, más expressões, elemento fogo. Porque quando você não orienta bem o seu fogo, você se queima. Quando você não orienta bem as suas águas, a correnteza te leva por um caminho que você não gostará das consequências. E por vezes, inclusive, nos afogamos nas nossas águas. Porque, meu Deus, que sofrência! E aquilo que foi, eu não queria que fosse. E agora eu não aceito o movimento natural do universo. E eu fico sofrendo com isso. Enfim, o alquimista está aí para transcender tudo isso, para conseguir acessar o elixir da imortalidade, a presença divina, radiante, assim como muitos avatares. Buda, Guru Nanak, Jesus Cristo, entre muitos outros nomes. Conforme o alquimista vai graduando os seus 5 elementos, apurando, evoluindo cada um deles, ele vai tornando a sua vida mais feliz, mais próspera, mais bem-aventurada é a sua jornada, encontrando a plenitude em si mesmo e a autorrealização, que sabe bem o alquimista, não vem de nada externo, vem do conhecimento que ele encontra sobre si e sobre o universo. Através deste conhecimento, ele se autorrealiza e tem as chaves necessárias para abrir qualquer porta que ele se propõe a abrir dentro da sua jornada evolutiva, para abrir o caminho que ele quiser, porque ele tem os recursos necessários nos seus 5 elementos para abrir isso. Ele é aquele que, independente das circunstâncias, se mantém em plena tranquilidade e não reatividade. É um trabalho constante para alcançar as máximas potências de um ser humano. E o alquimista se propõe a estar nessa jornada. Aí eu pergunto para você, você é um alquimista? Você é um mago? Você é uma maga? Alguém que está nessa busca por conhecimento, por transcendência de tudo que impede a plena felicidade e prosperidade na vida do ser humano? Se sim, deves buscar conhecimento. E por isso te convido para o curso Alquimia dos 5 Elementos, o meu curso onde estudamos os princípios alquímicos que regulam o universo, o princípio de dissolver, de coagular, entendemos os aspectos de sublimação da energia do ser humano, como evoluir, desenvolver cada um dos seus 5 elementos, como também equilibrar os seus elementos. Por vezes temos muito fogo, estamos muito irritadiços. Por vezes temos muito éter, estamos o tempo todo no plano espiritual e não conseguimos realizar nada prático. E aí, naturalmente, a terra baixa. Falta aquele lado de ter estrutura material. E aí, o bom alquimista sabe equilibrar os elementos dentro dele. O alquimista sempre busca o equilíbrio, o caminho do meio. Ele sabe que não pode estar fazendo julgamento de bem e mal, porque tudo tem luz e sombra, ninguém é completamente santo, ninguém é também completamente demoníaco. Todos os seres têm luz e sombra, e da mesma forma, ele compreende que não deve estar apegado e nem tendo aversão. Então, ele fica no caminho do meio, sem apego, sem aversão, sem excesso de um elemento, excesso de terra, muito materialismo, mas também sem escassez, no sentido de renegar o corpo físico, o dinheiro e a matéria. Ele compreende que tudo em equilíbrio é importante. Então, se você quiser saber mais sobre o curso Alquimia dos 5 Elementos, tem um link aqui embaixo na descrição. Clica lá, tem todas as informações, um convite a desenvolver a maestria sobre si mesmo e a evolução das 5 áreas da sua vida correspondentes aos 5 elementos. A expansão do conhecimento sobre si e do universo para ter pleno domínio da sua trajetória, realizando a evolução da sua existência, aproximando-se do elixir da imortalidade, transformando o seu chumbo em ouro.
Aguardo você no curso. Qualquer dúvida, pode mandar mensagem, tanto aqui nos comentários, como no WhatsApp, como em qualquer lugar aí que você tiver acesso, no Instagram, enfim. E também convido você, curte esse vídeo, deixa seu like, isso ajuda muito a gente, se inscreve também no canal e clica no sino das notificações para receber os próximos conteúdos. Todos os conteúdos com esta proposta de autoconhecimento e conhecimento do universo, focando especialmente nas ciências esotéricas, nas ciências ocultas, astrologia, numerologia, alquimia, leitura de mão, quiromancia. Inclusive, os 5 elementos, eles são a base da astrologia, da numerologia, da cabala, da leitura de mão, porque cada linha tem um elemento. Assim como cada signo, planeta, casa astrológica, dentro da ciência da astrologia, cada um tem um elemento, cada número é regido por um elemento. Assim como na cabala, cada sefira, cada letra hebraica possui uma regência elementar também. Então, aí você começa a ter propriedade, inclusive, das ciências ocultas quando você compreende os 5 elementos. Tá certo, galera? Por hoje é isso, e então nos vemos no próximo vídeo e uma boa jornada alquímica.